Nos últimos meses, uma notícia vem chamando a atenção de milhões de brasileiros. Será que o CDB, um dos investimentos mais populares do país, está prestes a acabar em 2025? Manchetes assustadoras falam em taxas de 30% ao ano e investidores sem saber se estão diante da oportunidade do século ou de uma armadilha perigosa. Essa confusão não é à toa. Bancos e plataformas usam estratégias agressivas para vender produtos que parecem irresistíveis, mas escondem riscos que poucos conhecem. O resultado é simples. Quem entra sem entender a mecânica pode perder dinheiro em vez de ganhar. Por isso, neste vídeo, vamos expor o que está por trás dessa polêmica, revelar como o CDB realmente funciona e mostrar de forma prática o que muda para o seu dinheiro. Bem-vindo ao canal Pouco Dinheiro, Grande Mudança. Fica comigo até o final e vamos mudar essa mentalidade. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e não perder os conteúdos que podem mudar sua vida financeira. A polêmica sobre o fim do CDB começou quando alguns bancos passaram a divulgar ofertas de rendimento aparentemente fora da realidade, como taxas que chegavam a 30% ao ano em determinados títulos. Essas manchetes ganharam espaço e geraram a sensação de que o produto estava em colapso ou prestes a ser retirado do mercado. Na prática, o que acontece é diferente. Os CDBs continuam sendo um dos principais instrumentos de captação dos bancos. Mas em situações específicas, como no mercado secundário, os preços podem oscilar de forma extrema e criar distorções. Para quem lê sem entender o contexto, isso parece uma mudança estrutural, quando na verdade é apenas reflexo da dinâmica de oferta e demanda. Ou seja, não é o fim do CDB, mas sim um alerta sobre como certas práticas de venda podem confundir o investidor e colocá-lo diante de riscos que ele não consegue enxergar de imediato. Para entender se o CDB realmente corre risco de acabar, é preciso voltar ao básico e compreender o que esse investimento significa. O certificado de depósito bancário nada mais é do que um empréstimo que o investidor faz ao banco em troca de uma taxa de retorno. O funcionamento é simples. O dinheiro aplicado ajuda a instituição a financiar suas operações de crédito e, em troca, o investidor recebe remuneração normalmente atrelada ao CDI, prefixada ou indexada à inflação. O detalhe mais importante é a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, que cobre até R$250 mil por CPF e por instituição. Isso dá ao CDB uma camada de segurança que nem todos os produtos do mercado oferecem. Ou seja, estamos falando de um instrumento consolidado no sistema financeiro, usado por milhões de pessoas e indispensável para os bancos. Não é um produto que some da noite para o dia. O verdadeiro risco não está no CDB em si, mas no modo como ele é negociado e oferecido. Muitos investidores se impressionam com promessas de taxas muito acima do mercado, sem perceber que essas condições surgem quase sempre em operações do mercado secundário. Funciona assim. Alguém que aplicou em um título de prazo longo decide vender antes do vencimento e precisa atrair compradores, oferecendo desconto. Esse movimento pode gerar rendimentos aparentes de 20% ou 30% ao ano, mas apenas no papel. Quem compra sem entender o mecanismo pode ficar preso em prazos longos ou ter dificuldade de resgate antecipado. É aqui que surge a armadilha. Não é mágica, e sim risco elevado disfarçado de oportunidade. Por isso, todo investidor precisa analisar liquidez, prazo e contexto antes de se empolgar com números chamativos que não contam a história completa do produto. Um dos maiores pontos de segurança do CDB é a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, conhecido como FGC. Na prática, ele funciona como um seguro privado mantido pelas próprias instituições financeiras. Sempre que um banco quebra ou não consegue honrar seus compromissos, o FGC reembolsa o investidor até o limite de R$250 mil por CPF e por instituição, considerando principal e juros. O processo exige solicitação formal, análise de documentos e pode levar alguns meses para ser concluído, mas historicamente os ressarcimentos são realizados. Esse detalhe faz diferença, porque dá ao investidor de varejo
uma proteção que não existe em produtos como ações ou fundos imobiliários. Mas atenção, o FGC não cobre valores acima do limite nem aplicações feitas em instituições fora do sistema bancário. Por isso, diversificar entre bancos e respeitar os tetos é uma das principais estratégias para usar o CDB de forma realmente segura. Muito se fala sobre o fim do CDB em 2025, mas a realidade é que não há nenhum plano oficial para extinguir esse tipo de investimento. O que pode acontecer são mudanças regulatórias e ajustes no mercado para tornar as ofertas mais transparentes. Órgãos como Banco Central e CVM acompanham de perto práticas consideradas abusivas, como campanhas publicitárias que prometem ganhos irreais ou omitem informações sobre liquidez e riscos. Além disso, há discussões sobre revisão de incentivos fiscais em alguns produtos de renda fixa, como LCI e LCA, o que pode alterar a competitividade entre eles e o CDB. O investidor precisa entender que não se trata de proibição, mas de adaptação. O CDB continuará existindo como ferramenta essencial para bancos captarem recursos, mas o cenário pode exigir maior atenção a detalhes contratuais e maior cuidado na escolha das ofertas disponíveis no mercado. Se você está cansado de tentar ganhar dinheiro online e nunca conseguir, talvez o problema não seja você, e sim o método. A inteligência artificial está ajudando pessoas comuns a gerar renda de forma simples, rápida e sem precisar de conhecimento técnico. E agora você também pode. Conheça o e-book Prompts Proibidos, o guia oculto da renda extra com IA, que vai te ajudar a fazer dinheiro criando lojas virtuais, canais no YouTube, criação de e-books e muito mais. Saiba mais clicando no primeiro comentário fixado. Essa pode ser a sua hora de virar o jogo. Para entender o impacto prático do CDB no bolso do investidor, vale comparar cenários reais. Imagine 3 aplicações diferentes. A primeira em um CDB de liquidez diária, a segunda em um CDB prefixado com prazo de 2 anos e a terceira no Tesouro Selic. No caso do CDB de liquidez diária, o rendimento acompanha quase de forma imediata a taxa CDI, mas costuma ser levemente menor por causa das condições do banco. Já o CDB prefixado garante uma taxa fixa, o que pode ser vantajoso se os juros caírem durante o período, mas traz risco de perda de oportunidade se a Selic subir. O Tesouro Selic, por sua vez, oferece rendimento estável, liquidez diária e segurança máxima por ser emitido pelo governo. Ao colocar valores lado a lado, percebe-se que o CDB continua competitivo, mas a escolha depende do horizonte de tempo e da necessidade de acesso rápido ao dinheiro. Se o investidor ainda ficar desconfortável com a ideia de aplicar em CDB, existem alternativas seguras e acessíveis que podem cumprir funções semelhantes. O Tesouro Selic é a opção mais direta, liquidez diária, risco praticamente nulo e garantia do governo federal. Outra alternativa são as LCIs e LCAs, que têm a vantagem da isenção de imposto de renda para a pessoa física. Esses papéis podem oferecer rentabilidade líquida superior ao CDB em determinados cenários, mas é importante observar o prazo mínimo de carência, que costuma ser de 3 meses ou mais. Também existem os fundos DI sem taxa de administração, oferecidos por várias corretoras digitais, que concentram aplicações em títulos públicos e privados de baixíssimo risco. A escolha entre essas opções depende do objetivo: reserva de emergência, médio prazo ou busca de rentabilidade um pouco maior. O importante é conhecer as características de cada produto e nunca escolher apenas pela propaganda. As maiores armadilhas para quem investe em CDB não estão no produto em si, mas na forma como ele é vendido. Bancos e plataformas costumam usar campanhas publicitárias agressivas, prometendo taxas fora da realidade ou usando frases como última chance e rentabilidade garantida. Essas mensagens apelam para a emoção do investidor e escondem detalhes importantes, como prazos de carência, tributação e liquidez real. Muitas vezes o cliente só descobre que não pode resgatar o dinheiro antes do prazo quando já está comprometido. Outro truque comum é destacar a taxa bruta de rendimento sem mencionar o desconto do imposto de renda, que pode reduzir de forma significativa o ganho final. É por isso
que a análise crítica é essencial, verificar contrato, simular o rendimento líquido e comparar com alternativas. O investidor informado não cai em armadilhas de marketing porque sabe identificar quando a promessa é exagerada e quando a oportunidade é real. Para investir em CDB de forma segura, é essencial seguir alguns passos simples que evitam erros comuns. O primeiro é sempre verificar se o valor aplicado está dentro do limite de cobertura do FGC, que protege até R$250 mil por CPF e por instituição. O segundo é conferir o prazo do título e a liquidez, entendendo se existe carência para resgate antecipado. O terceiro passo é calcular a rentabilidade líquida, já descontando o imposto de renda, para não se enganar com taxas brutas que parecem mais atrativas do que realmente são. O quarto ponto é comparar a taxa oferecida com o Tesouro Selic e outros papéis de renda fixa. Se o ganho for apenas simbólico, pode não valer o risco adicional. Seguindo esse checklist, o investidor evita surpresas e transforma o CDB em um aliado real da sua carteira, em vez de cair em promessas vazias do marketing bancário. O CDB pode ser um excelente aliado dentro de uma estratégia de carteira, mas nunca deve ser usado de forma isolada. Concentrar todos os recursos em um único banco ou em um único produto aumenta o risco e limita o potencial de retorno. A melhor forma de aproveitar é diversificando. Parte da reserva pode ficar em CDBs de liquidez diária, funcionando como uma espécie de caixa para emergências. Outra fatia pode ser direcionada a CDBs prefixados ou atrelados ao CDI com prazos maiores, que tendem a oferecer taxas mais altas. Para equilibrar, é importante combinar esses papéis com o Tesouro Selic e até fundos imobiliários, que trazem renda passiva e descorrelacionam a carteira. Essa mescla reduz riscos e dá flexibilidade para aproveitar oportunidades. A mensagem é clara: use o CDB como peça dentro de um conjunto maior, não como solução única para todos os objetivos financeiros. O CDB não vai acabar em 2025, mas o investidor que se deixa levar por manchetes alarmistas ou por promessas exageradas corre o risco de tomar decisões erradas e perder dinheiro. Esse produto continua sendo uma das bases do sistema financeiro brasileiro e seguirá disponível como ferramenta de captação dos bancos. A diferença está em como cada pessoa escolhe investir. Quem entende as regras, respeita os limites do FGC, compara prazos e simula rentabilidades, transforma o CDB em um aliado poderoso da sua vida financeira. Já quem entra sem avaliar liquidez, impostos ou riscos, acaba preso em contratos que não atendem seus objetivos. O ponto central é a informação. Quando você domina o funcionamento de um investimento, o medo dá lugar à estratégia. O CDB não é vilão nem herói. Ele é apenas uma ferramenta, e cabe a cada investidor decidir se vai usá-la para construir segurança ou para alimentar ilusões. Não se esqueça de deixar o like e ativar o sininho para receber as notificações. Isso nos ajuda e motiva a continuar trazendo conteúdos que podem te ajudar a sair das dificuldades financeiras. Fique com Deus e tenha certeza que a cada dia você está mais perto de suas realizações, é só não desistir. Muito obrigado e até a próxima.